Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento um manto de paz celestial desça sobre o seu lar, cobrindo cada cômodo, cada coração, cada vida que habita sob o seu teto. Que o selo da proteção divina seja marcado sobre a sua porta, sobre a sua mente e sobre o seu espírito, criando um santuário de segurança e serenidade, onde a presença do Senhor é a nossa única e verdadeira fortaleza. Sejam bem-vindos a este tempo de oração, um momento que separamos para nos unirmos em fé e entregarmos nas mãos do Pai a nossa maior riqueza, a nossa família. Neste momento, nós nos levantamos em autoridade espiritual, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. E em unidade de fé, nós declaramos que toda a obra do inimigo contra a sua família está desfeita agora. Nós nos levantamos contra todo espírito de divisão, toda semente de discórdia, toda raiz de amargura que tenta se infiltrar nos relacionamentos conjugais e entre pais e filhos. Nós quebramos, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição de contenda, de divórcio, de vício e de enfermidade que possa ter sido passada através das gerações. Nós fatamos toda a fortaleza de rebeldia, de desobediência e de afastamento que o inimigo tenta construir no coração dos nossos filhos. Nós combou que os nossos filhos são herança do Senhor, são flechas na mão do valente, e nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nós ralém que todo espírito de confusão, de medo e de ansiedade que assola os lares saia agora e retorne para os lugares áridos de onde veio. Nós declaramos a vitória de Cristo sobre cada desafio. Declaramos que o seu lar não é um campo de batalha, mas sim um altar de adoração. Declaramos que a sua família não é um projeto falido, mas uma obra-prima nas mãos do Criador. Tudo isso nós declaramos e estabelecemos pela autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora, eu gostaria de convidar você a acalmar o seu coração e a respirar fundo. Vamos sair por um instante do campo da batalha espiritual e entrar no lugar da profunda reflexão, no coração do nosso Pai. Existe uma história nas Escrituras, contada pelo próprio Jesus, que revela de forma visceral o coração de Deus para com as famílias feridas. É a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a história do Pai misericordioso, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Imagine a cena. Um pai de família, próspero, com 2 filhos. O mais novo, num ato de suprema arrogância e desrespeito, se aproxima do pai e diz algo que naquela cultura era o equivalente a desejar a morte dele. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. O coração daquele pai deve ter se partido em 1000 pedaços, mas, em um ato de amor inexplicável, ele consente. Ele divide a herança e vê o seu filho amado partir para uma terra distante, levando consigo não apenas dinheiro, mas um pedaço da sua própria alma. Aquele jovem se lança a uma vida de excessos, gastando tudo o que tinha de forma dissoluta. A festa acabou, o dinheiro se foi, e uma grande fome sobreveio àquela terra. Aquele que antes era filho de um homem rico, agora se encontra no mais baixo degrau da sociedade, cuidando de porcos, desejando comer a lavagem que era dada aos animais, e ninguém lhe dava nada.
Sinta a profundidade do desespero dele. O frio, a fome, a solidão, a vergonha. É o retrato de muitos dos nossos entes queridos que se perderam pelo caminho, que trocaram a segurança do lar pelas promessas vazias do mundo. Mas a história muda radicalmente com uma frase: e, caindo em si. Naquele chiqueiro, naquele lugar de humilhação, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele ensaia um discurso de arrependimento, planejando pedir para ser tratado como um simples empregado. Mas o que ele não sabia era o que acontecia, dia após dia, na varanda da casa do seu pai. A Escritura diz: e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai nunca deixou de esperar. Todos os dias ele olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, esperando ver a silhueta familiar do seu filho no horizonte. Ele não esperou o filho chegar, não esperou o discurso de desculpas. Ele correu. Naquela cultura, um homem idoso e de posses não corria em público, era um ato humilhante. Mas o amor daquele pai era maior que o seu orgulho, maior que a sua honra. Ele correu e o abraçou, cobrindo a sua sujeira e o seu cheiro de porcos com o abraço da restauração. A festa que se seguiu não foi uma festa de eu te avisei, mas uma celebração da vida, do retorno, da restauração completa. Desta história poderosa, tiramos lições que são bálsamo para as nossas famílias hoje. A primeira e mais fundamental lição é esta: o amor de Deus por sua família nunca desiste. Talvez você esteja olhando para um filho ou uma filha que se desviou, para um cônjuge que se distanciou, e o seu coração dói com a saudade e a preocupação. Saiba que o Pai Celestial está na varanda, olhando para a estrada, esperando. O amor dele não é condicional, não depende do bom comportamento. Ele ama incondicionalmente e sua compaixão é a força que atrai os perdidos de volta para casa. Não desista de orar, não desista de amar, pois o Pai não desistiu. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho precisou cair em si. Aquele momento de clareza no meio do desespero foi o ponto de virada. E é por isso que nós oramos. Oramos para que nossos entes queridos que estão longe caiam em si, que eles sintam a fome da alma, que se lembrem do amor e da segurança do lar, da casa do Pai. A sua oração pode ser o catalisador para esse momento de lucidez. O mundo pode oferecer prazeres temporários, mas só na casa do Pai existe pão em abundância, existe vida verdadeira. Nunca est tarde demain para voltar. E a terceira lição, talvez a mais difícil para nós, é que a força da restauração familiar está no perdão. O Pai não apenas perdoou com palavras, ele perdoou com ações. Ele deu ao filho uma nova veste, que cobria seus trapos e sua vergonha. Deu-lhe um anel no dedo, que restaurava sua autoridade e identidade como filho. E deu-lhe sandálias nos pés, pois apenas os filhos usavam calçados, escravos andavam descalços. Ele restaurou completamente a dignidade do filho.
Quantas vezes em nossas famílias guardamos mágoas, ressentimentos, a lista dos erros do outro? O perdão é a chave que destranca a porta da restauração. Você tem sido um pai que espera com a melhor túnica ou um irmão mais velho, ressentido e de braços cruzados? A cura da sua família pode estar esperando pelo seu ato de perdão, um perdão que espelha o do pai. Essa imagem do pai correndo, cheio de compaixão, essa é a imagem do nosso Deus. E as Escrituras estão repletas de suas promessas de cuidado e proteção para com a sua família. O Salmo 91 é a declaração de segurança que este pai faz sobre a vida dos seus filhos. É o seu manto de proteção estendido sobre a sua casa. O Salmo 23 é a sua garantia de provisão e direção, a certeza de que o bom pastor cuida de cada uma de suas ovelhas, de cada membro da sua família. Por isso agora eu te convido a fechar os seus olhos, se puder, e a receber estas palavras não como um poema antigo, mas como uma promessa viva e ativa de Deus para você e para toda a sua casa. Receba como uma oração, uma declaração de fé sobre a sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base na tua palavra e na revelação do teu coração de Pai, nós nos unimos agora em uma só voz para clamar por cada família representada aqui. Senhor, nós te pedimos por cada filho e filha que, como o filho pródigo, se afastou de casa e dos teus caminhos. Onde quer que eles estejam, Pai, nós oramos para que eles caiam em si, que a tua misericórdia os alcance no meio da sua dor, da sua solidão, do seu erro, e que uma saudade irresistível da tua casa inunde a alma deles, guiando os seus passos de volta. Nós os cobrimos com o teu amor e cancelamos toda sentença do inimigo sobre a vida deles. Nós os declaramos encontrados, restaurados e de volta ao teu abraço. Nós oramos pelos casamentos que estão em crise.
pelos casais que vivem sob o mesmo teto, mas com corações a quilômetros de distância. Senhor, quebra as muralhas de silêncio, de orgulho e de falta de perdão. Restaura a comunicação, o carinho, o respeito. Derrama o teu Espírito Santo sobre eles, para que possam se ver novamente com os olhos do amor com que se viram no início. Cura as feridas da traição, da decepção e da amargura. Nós declaramos que o que Deus uniu, o homem não separe, e que esses casamentos serão testemunhas do teu poder de restauração. Nós oramos pela unidade entre os membros da família, pela reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos que não se falam. Onde houver contenda, que o teu Espírito traga a paz. Onde houver ressentimento, que haja o bálsamo do perdão. Que as nossas casas sejam lugares de aceitação, de apoio e de amor incondicional, refletindo a comunhão da Trindade. E conforme a promessa do Salmo 23, nós clamamos pela tua provisão sobre cada lar. Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Abre as portas do emprego, multiplica os recursos, supre cada necessidade financeira, física e emocional. Que a tua bondade e a tua misericórdia sigam cada família todos os dias das suas vidas. Oramos pela cura, Pai. A cura para os corpos enfermos, que toda célula doente seja substituída por uma célula sã pelo teu poder. Mas também oramos pela cura das feridas da alma, pelos traumas, pelas memórias dolorosas que afetam o presente. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Restaura-nos, e seremos restaurados. Agora, eu quero te convidar a um ato de fé. Escreva aqui nos comentários o nome da sua família ou o nome daquele ente querido que você está colocando no altar hoje. Ao escrever, você não está apenas digitando palavras, você está liberando a sua fé, unindo o seu coração ao nosso, e nós estaremos apresentando cada nome, cada família, diante do trono da graça. Que o Deus que esperou pacientemente pelo filho pródigo lhe dê a perseverança para esperar pelos seus. Que o Cristo, que é a nossa paz, derrube todas as muralhas de inimizade em seu lar. E que o Espírito Santo, o nosso Consolador, encha a sua casa com uma atmosfera de amor, alegria e unidade. Que você e toda a sua casa sirvam ao Senhor. Vá em paz, sabendo que a mão protetora de Deus está sobre você e que a sua fidelidade é a garantia da sua vitória. Amém.